Vamos para mais um vídeo e neste vídeo nós faremos comentários ao artigo 217, letra A, né, que está ali no capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável. Então, a partir deste artigo, nós faremos aí a leitura e algumas considerações importantes sobre este novo tipo penal. O artigo 217, lembrando aí que ele foi revogado pela Lei 11.106 de 2005 e ele tratava do crime de sedução. Então não existe mais aí o tipo penal relacionado ao crime de sedução. O artigo 217-A, ele trata do estupro de vulnerável e ele diz que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput contra alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Parágrafo 2º foi vetado. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 10 a 20 anos. Parágrafo 4º. Se resulta morte, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º. As penas previstas no caput nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. E aí, então, como sempre, nós temos que fazer algumas considerações iniciais. O caput do artigo 217-A, ele traz para nós aí a figura da vulnerabilidade presumida. Ou seja, é aquela que, independentemente da pessoa ter ou não discernimento, oferecer ou não resistência, simplesmente pelo fato de ser menor de 14 anos, estaria ali então já configurada a vulnerabilidade da vítima frente ao autor. Aí nós temos o que diz o parágrafo 1º, que ele traz outras hipóteses de vulnerabilidade, que aí nós temos o caso da pessoa, da vítima acometida por qualquer forma de enfermidade ou portadora de qualquer tipo de deficiência mental. Além disso, no caso de qualquer pessoa não poder oferecer resistência ou não ter o necessário discernimento para a prática do ato. Então, neste caso específico, nós temos ali outras possibilidades de pessoas que poderiam ser consideradas transitoriamente vulneráveis e naquele momento específico não poderem então se determinar conforme a sua própria vontade. E isso vem lá estipulado no parágrafo 5º. Em todos esses casos, mesmo que a pessoa dê o seu consentimento, este consentimento não é válido. Bem como nesses casos específicos, independentemente da idade, da deficiência mental, da enfermidade, do discernimento ou não, não importa se essa pessoa já tem uma vida sexual ativa antes da prática deste crime ou não, né? Não importa se essa pessoa em momento anterior, em situações anteriores, em outras circunstâncias, praticou qualquer tipo de relação sexual ou não, para o tipo penal do artigo 217-A, independentemente dessa circunstância, o crime então estaria cometido, estaria configurado. Quando nós, então, devemos entender o conceito da vulnerabilidade, nós temos, logicamente, aí que compreender as alterações trazidas no Código Penal pela Lei 12.015 de 2009, né? É importante verificar todas as alterações que esta lei trouxe ao Código Penal, já que não foram poucas, né? E aí, então, teve por fim eliminar a antiga denominação acerca da presunção de violência e sua classificação, valendo-se de situações fáticas. Portanto, a Lei 12.015 de 2009 revogou o artigo 224 e criou o artigo 217-A. Só para nós compreendermos aí o que eu estou dizendo,
A redação do artigo 224, já revogado, do Código Penal, dizia: presume-se a violência se a vítima, letra A, não é maior de 14 anos, letra B, é alienada ou débil mental e o agente conhecia esta circunstância, letra C, não pode por qualquer outra causa oferecer resistência. Então percebam aí o quanto a legislação atual é muito mais expansiva na dimensão de proteger a vítima, que em razão da idade, que em razão de uma doença, que em razão de uma incapacidade de discernimento ou de defesa, hoje é considerada como uma vítima vulnerável. E aí então são consideradas pessoas vulneráveis aquelas despidas de proteção e, logicamente, passíveis aí de sofrer a lesão no campo sexual, os menores de 14 anos, os enfermos e deficientes mentais, quando não tiverem o necessário discernimento para a prática do ato, bem como aqueles que por qualquer outra causa não possam oferecer resistência à prática sexual, independentemente de se falar em violência, considera a lei inviável. Logo, proibida a relação sexual mantida com tais vítimas, hoje aí então enumeradas no artigo 217, letra A do Código Penal. Então é importante aí nós levarmos em consideração esses fatos. Importante ainda dizer que não deixa de haver uma presunção neste caso, ou seja, baseado em certas probabilidades, supõe-se algo. E se a suposição diz respeito à falta de capacidade para compreender a gravidade da relação sexual? É bem verdade que a proteção construída pelo legislador eleva o ato sexual à categoria de ato pernicioso, ao menos quando exercido sem consentimento. Aliás, justamente por isso, pune-se severamente o estupro. De uma relação sexual pode advir consequências negativas, sem dúvida. Por exemplo, a gravidez não desejada, transmissão de doenças, lesão à honra e à dignidade, dentre outras. Atualmente, portanto, se lida com um novo conceito introduzido no Código Penal, qual seja o da vulnerabilidade. Os pontos polêmicos em relação ao novel termo são explorados em notas específicas lá do Código Penal comentado do Dr. Guilherme Minucci, edição 2020. Então, alguns comentários extras aqui que nós faremos, nós utilizaremos o Código Penal comentado do Dr. Guilherme Minucci, última edição, ou seja, aí, edição 2020. Na sequência, temos que falar então da vulnerabilidade absoluta e da vulnerabilidade relativa. Quando nós traçamos essas duas situações, nós temos que buscar uma compreensão daquilo que se diz. Ou seja, o que é então uma vulnerabilidade absoluta? É no caso do menor de 14 anos. Ou seja, se ele é menor de 14 anos ou se ele tem 14 anos incompletos, independentemente de qualquer outra situação, independentemente do seu consentimento, essa é uma vulnerabilidade que nenhum fato pode excluir. Não existe, portanto, uma prova em contrário. O que se presume aqui é simplesmente a idade. Quando nós falamos em vulnerabilidade relativa, nós temos que levar em consideração fatos que estão ali relacionados a um comportamento contrário. Em outros termos, poderia haver algum caso concreto em que o menor de 14 anos tivesse a perfeita noção do que significaria a relação sexual, de modo que estaria afastada a presunção de violência. Muitas decisões de tribunais pátrios, normalmente quando analisavam situações envolvendo menores de 14 anos já prostituídos, terminavam por afastar a presunção de violência absolvendo o réu. Seria então a chamada presunção relativa. Então aí fica essa questão aí a ser analisada sobre se o menor de 14 anos é de fato uma vulnerabilidade absoluta ou se existem circunstâncias relativas à sua vida que podem tornar aí esse fato uma vulnerabilidade então relativa. Com relação a essa situação, cabe a nós aqui, nos termos da doutrina do Dr. Guilherme Minucci,
analisar algumas questões importantes. Diz aí a doutrina que anteriormente defendíamos o entendimento de que dependia do caso concreto. Afinal, o legislador na área penal atuou de modo retrógrado, visto não compatibilizar o Código Penal com o Estatuto da Criança e Adolescente. Neste, pessoas maiores de 12 anos já podem sofrer sanções mais graves em razão do seu entendimento e maturidade. Porém, na esfera penal, quem tiver 12 ou 13 anos, mesmo se tratando de adolescente, não pode ter relacionamento sexual, sob pena de gerar um crime para o parceiro que tiver idade para responder. Dividíamos, então, a vulnerabilidade entre absoluta e relativa. Neste último caso, dependeria de prova de que seu consentimento seria inválido. No primeiro, das crianças, até ali abaixo dos 12 anos de idade, a ausência de consentimento seria absoluta. Reconhecemos que a alteração da lei, introduzindo o parágrafo 5º ao artigo 217-A, vedou qualquer dúvida a respeito. Deste modo, menores de 14 anos não têm consentimento válido, situação agora explicitada em norma penal, mesmo que já tenham tido relações sexuais anteriormente ao fato analisado. E aí então surge a conferir a jurisprudência do STJ que diz: para a configuração do crime de estupro de vulnerável, descrito no artigo 217-A caput do Código Penal, inserido pela Lei 12.015 de 2009, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, não havendo mais que se falar em presunção de violência. Continua dizendo: no julgamento do recurso especial representativo da controvérsia número 1480.881/PI, este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217, letra A, caput do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo irrelevantes, para tanto, o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima. Então surgem aí algumas questões importantes. Importante ainda dizer, citar aqui a súmula 593 do STJ, que diz: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para o ato da prática sexual, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Cita-se aí novamente, pessoal, para que vocês não esqueçam, a súmula 593 do STJ. Então é importante aí que nós observemos essa situação. Quando então tratamos do erro de tipo, cabe aqui a nós citar aí aquilo que a doutrina traz a respeito. Além do debate acerca da vulnerabilidade, se absoluta ou relativa, que por ora o parágrafo 5º do artigo 217-A supera em alguns aspectos, é preciso considerar a hipótese de ocorrência de erro de tipo. Muitas pessoas, embora menores de 14 anos, podem aparentar a terceiros já ter atingido a referida idade. As que possuem um corpo físico avantajado ou se maquiam em excesso. Outras, pelas suas atitudes, seja prostituição de longa data, parecem ter mais idade do que realmente têm, enfim, a confusão com o elemento do tipo menor de 14 anos pode eliminar o dolo e não se pune esta conduta simplesmente a título de culpa. Então é importante aí nós analisarmos essa situação. Ocorre ainda citar, nos termos da doutrina do Dr. Guilherme Nucci, que pode ainda afastar o dolo o razoável desconhecimento do agente quanto à vulnerabilidade, pois namora a
vista de todos, inclusive da família da menor, chegando até a se casar ou viver em união estável. Na sua mente, a sua companheira não é vulnerável, como aponta o tipo penal, especificadamente no título dado ao artigo 217-A. Tal visão é apta a afastar o dolo. E diz aí os precedentes jurisprudenciais do STJ, que diz: hipótese em que o tribunal ACO entendeu que o acusado não possuía dolo de praticar atos libidinosos com a vítima menor de 14 anos, pois as abordava em via pública, de maneira aleatória, razão pela qual foi realizada a desclassificação da conduta do crime de estupro de vulnerável para o crime de estupro simples, artigo 213 do Código Penal. Pelas mesmas razões, foi decotada a qualificadora do artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal, em relação às condutas praticadas contra vítimas com idade entre 14 e 18 anos à época dos fatos. Não se ignora o entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o estupro de vulnerável possui presunção absoluta de violência, sendo irrelevante aspectos externos, como o consentimento ou a experiência sexual da vítima. O desconhecimento da idade da vítima pode circunstancialmente excluir o dolo do acusado quanto à condição de vulnerável, bem como descaracterizar a qualificadora do artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal, mediante a ocorrência do chamado erro de tipo, nos termos lá do artigo 20 do Código Penal. Análise acerca da ocorrência do erro quanto à idade da vítima, de modo a se afastar o dolo do agente, direto ou eventual, implicaria necessário reexame do conteúdo fático probatório dos autos, o que é vedado no julgamento de recurso especial, nos termos da súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. Então, o agravo foi desprovido. Importante ainda citar aqui a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão. A norma do artigo 217-A do Código Penal protege a menor de 14 anos por considerá-la vulnerável, razão pela qual seu consentimento mostra-se relevante para a configuração do delito, comprovado que o réu incorreu em erro sobre a circunstância elementar do tipo, qual seja a idade da vítima, resta afastado o dolo de sua conduta, impondo-se a absolvição, recurso de apelação provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal. E aí, então, senhoras e senhores, outra jurisprudência de outros tribunais, elas caminham aí no mesmo sentido. Cito ainda a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz: insuficiência de provas quanto ao crime de estupro de vulnerável. A prova oral judicial não foi apta a confirmar categoricamente que o réu tinha conhecimento de que uma das vítimas era menor de 14 anos. A presunção desta última, embora exista jurisprudência em sentido contrário, é relativa, devendo ser analisada pormenorizadamente em cada caso concreto. Existência de prova nos autos de que a menor de 14 anos se dedicava à prostituição, usava drogas, ingeria bebidas alcoólicas de modo excessivo, circunstâncias estas que, aliadas ao fato da vítima ter mentido sobre a sua idade para o réu, levam a crer que este não tinha condições de pressupor que se tratava de uma menor de 14 anos. Erro de tipo caracterizado, razão pela qual a sua absolvição por ausência de dolo é medida que se impõe. E aí nós temos então essa jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o erro de tipo também. Na sequência aí, eu acabei de dizer para vocês sobre essa jurisprudência, está aí ela citada para vocês, então fica aí o registro desta jurisprudência já analisada. União estável da ofendida com o agressor, né? Pessoal, nós temos aqui que compreender um fato extremamente importante. A questão regionalizada do Brasil, bem como algumas questões culturais, da qual é importante que nós possamos compreender algumas situações que de fato acontecem. Ou seja, em algumas regiões do país,
onde, de fato, menores de 14 anos já convivem em união estável, independentemente de serem do sexo masculino ou feminino. Então, quando nós aí tratamos da união estável da ofendida com o agressor ou vice-versa, até porque aqui não existe essa distinção de sexo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo deste crime, é importante dizer que a família formada, por vezes, com a presença de filhos nascidos dessa relação, merece proteção constitucional, né, acima da lei ordinária. Diante disso, se o casal se une, não vemos nenhum sentido em processar o companheiro pela prática de estupro de vulnerável, lançando-o ao cárcere por no mínimo 8 anos. Sem dúvida, não se está defendendo a união entre um maior e uma criança, mas entre um rapaz e uma adolescente. Ao menos nesses casos, é preciso que os juízes considerem relativa à vulnerabilidade, atestando a atipicidade do fato. E aí a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Acre diz: o error aetatis evidencia a ausência de dolo necessário à configuração do delito de estupro de vulnerável, ocasionando, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade do fato. Eis que, ausente ameaça ou violência e presente o consentimento da menor, não se mostra plausível a manutenção da condenação do apelante por crime de estupro de vulnerável, quando comprovada a convivência da ofendida com o denunciado em união estável, notadamente considerando a importância da família que, segundo a própria Constituição Federal, em seu artigo 226, tem especial proteção do Estado, e aí então o recurso foi provido. Importante, então, esta análise, esta reflexão sobre também a prática do estupro de vulnerável em casos particulares. Análise do núcleo do tipo. A partir do momento que nós analisamos o núcleo do tipo, que é ter, alcançar, conseguir ou obter algo, e é o verbo nuclear, cujo objeto pode ser a conjunção carnal, a cópula entre pênis e vagina ou outro ato libidinoso. E aí então nós sabemos que o ato libidinoso é qualquer conduta passível de gerar prazer sexual, satisfazendo a lascívia do sujeito ativo do crime. Assim então, a pessoa com a qual a gente pretende ter a relação sexual é o vulnerável. No caput menciona-se o menor de 14 anos, entretanto, no parágrafo 1º nós temos ali outras possíveis vítimas elencadas também nesta condição de serem estupradas em razão da sua vulnerabilidade. Ou seja, no caso ali, os enfermos, os doentes mentais e os privados de resistência. Então percebam que nós temos 4 possíveis sujeitos passivos do crime: menores de 14 anos, os enfermos, doentes mentais e os privados de resistência. E então, o tipo, nos mesmos moldes do estupro previsto no artigo 213, ele é um misto alternativo. O agente pode ter conjunção carnal e praticar outro ato libidinoso contra a mesma vítima, no mesmo local e hora, para responder por um só delito. Note-se que o relacionamento sexual pode ser obtido de forma violenta ou não violenta. Isso é irrelevante. Se a vítima concordar, se a vítima desejar, nada interfere na ilicitude da conduta do autor. Então, o tipo penal enfoca a vítima como um critério de tutela jurídico-penal. O artigo 213, ou seja, o estupro, quando há violência real, deve ser utilizado exclusivamente para os não vulneráveis, ou quando houver dúvida sobre a vulnerabilidade e houver incidência de violência. E aí, a jurisprudência do STF e do STJ consolidam-se no sentido de que o crime previsto no artigo 217 do Código Penal é um tipo misto alternativo. Ou seja, quando as condutas correspondentes à conjunção carnal ou o ato libidinoso forem praticadas em um mesmo contexto fático contra a mesma vítima, permitem o reconhecimento da ocorrência de um crime único. Então é importante aí que nós possamos compreender esta alternatividade na prática desta conduta ilícita.
Com relação ao sujeito ativo e passivo do crime, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo deve ali compreender, né, aquelas possibilidades de vulnerabilidade, ou seja, o menor de 14 anos, o enfermo, o doente mental e aquele que não pode expressar resistência. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, é o dolo e é o dolo específico. Por quê? Porque existe uma vontade direta, uma vontade direcionada do sujeito ativo para a prática da conduta, que é a satisfação da sua lascívia, dos seus desejos sexuais, né? E não se pune também aí a figura culposa deste delito. Quanto ao objeto material e jurídico, o objeto material é a pessoa vulnerável, dentro daquelas 4 hipóteses que já falamos, enquanto o objeto jurídico é a liberdade sexual. Quanto à classificação de um crime, trata-se de um crime comum, um crime material, né? Não considero aí que ele poderia ser um crime formal, alguns autores pensam que sim, mas a materialidade, a alteração, o resultado naturalístico estaria presente, tanto quando o crime é praticado em que existe uma violência, seja ela física ou psicológica. Então, existe sim aí um resultado naturalístico detectável. Além disso, ele é um crime comissivo, que pode ser praticado também de forma livre. Pode também, nesse caso da comissividade, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ser também um crime comissivo por omissão, né? É um crime instantâneo, é um crime de dano, plurissubsistente, unissubjetivo, que admite tentativa. E aí, para isso, nós temos aí a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o precedente do STJ e o tribunal, a jurisprudência também do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Dá um pause, leia aí a jurisprudência e se intere do tema. Continuando então nossos estudos, temos aí a questão do erro de tipo e erro de proibição, né? Esse é o nosso último slide, já caminhando aqui para o fim dos nossos estudos sobre o artigo 217, letra A. E então, o que é que diz o erro de tipo e erro de proibição? Nós temos que é preciso ter uma atenção especial a detectar eventuais casos de erros excusáveis. Lembrem aí os conceitos próprios de um crime, né, excusável, de um erro excusável para um erro inexcusável. O que significa isso? Um erro excusável é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, pelo homo medius na sociedade, em que qualquer um poderia cometer. Ele não age com a ausência de cautela, ele não age de forma precipitada. Já o erro inexcusável é aquele que a pessoa não tem uma justificativa plausível para ter errado. E aí, então, ele não merece uma absolvição. No caso da ocorrência de um erro excusável, né, que levam à absolvição do agente. No contexto do erro de tipo, torna-se, então, possível que o agente imagine ter relação sexual com alguém maior de 14 anos, embora seja pessoa de 12 ou 13 anos de idade, mas de complexão física avantajada. Se o engano for razoável, impõe-se o reconhecimento do erro de tipo excusável, lá nos termos do artigo 20, caput do Código Penal. Por outro lado, torna-se viável também que o agente, pessoa simples, sem cultura, jamais imagine ser vedada a relação sexual com um doente mental. Mantido o relacionamento sexual, é preciso verificar se houve erro de proibição excusável ou inexcusável. Caso tenha restado presente o erro de proibição excusável, assim, o caminho é a absolvição, nos termos do artigo 21, caput do Código Penal. Pessoal, essa foi mais uma aula, alguns simples comentários aí ao artigo 217A. Mais uma vez espero que tenha ajudado, né? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.